Aqui agora a gente vai começar o nosso próximo talk falando sobre programas de ideias, inovação incremental. Como a gente consegue fazer a diferença na sociedade, nos destacarmos enquanto profissionais, enquanto empreendedores, trazendo ali aquela famosa sacada, aquele momento, uau, como eu não tinha pensado nisso antes. Então, se você é empreendedor, empreendedora, é um profissional do mercado, está querendo entender como se destacar, como inovar, como fazer a diferença na sua carreira e nos seus negócios, vem chegando para o palco Fábrica de Empreendedores do Sebrae, que a gente vai começar a próxima palestra falando sobre inovação incremental, que não é simplesmente só a inovação disruptiva que a gente tem no mercado, né? Não é só criar algo completamente do zero. Às vezes, você fazer a diferença na forma de uso, na aplicação de uma ferramenta, trazer ali um aspecto, uma visão diferente sobre aquela ótica, você já consegue promover a diferença, a inovação que é incremental. E a gente vai conversar mais sobre isso, a gente vai conhecer as dicas da nossa especialista, Heloísa Lucena. Uma salva de palmas para a nossa convidada. Obrigada. Oi, pessoal. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês no palco Fábrica de Empreendedores. Vou falar para vocês sobre inovação incremental. Essa vai ser a agenda, né, da nossa palestra. Vou apresentar um pouquinho sobre mim, um pouco sobre a inovação incremental, cases de sucesso, tipos de conhecimento dentro da indústria, a importância das ideias da linha de frente, de quem trabalha ali bem próximo da operação, como ter mais ideias e a inovação na organização, né? A organização guiada por ideias. Bem, meu nome é Heloísa Lucena, eu atuo como agente de inovação num espaço de inovação aberta. Sou graduada em administração, pós-graduanda em economia da inovação e possuo um ano de Green Marketing Digital. Tive uma experiência também com excelência operacional à frente de um programa de ideias e também tive experiência por 6 anos no varejo com marketing digital. E aqui foi onde tudo começou, né? Acho que quem é mais familiar com a fábrica sabe que é esse look que a gente usa quando vai visitar o meio da produção. E nisso eu atuei com excelência operacional num programa de ideias. E foi onde a gente conseguiu captar inúmeras ideias a partir da melhoria contínua. A gente sabe que tem muitos lugares que tem saque, tem caixinhas de sugestão, mas é muito importante a gente conseguir colocar isso de forma que virem projetos de alto desempenho. Então, realmente, o conhecimento está dentro da organização, ele pode virar uma inovação, então o potencial está aí. Bem, eu me apaixonei por inovação num hackathon e também participando depois como mentora, recentemente como organizadora. Então, nós estamos tendo aqui na Campus Party um hackathon, vários hackathons, na verdade, né? Então, eu recomendo vocês serem mais próximos do tema. Realmente, a gente se apaixona pelo tema de inovação de inúmeras maneiras. Essa foi a minha experiência. Bem, a base teórica de tudo que eu vou passar para vocês é baseado nesse livro, Organização Guiada por Ideias. Para muitas organizações, ele é considerado uma bíblia da inovação incremental e da organização guiada por ideias. Então, ele traz muito a importância das ideias da linha de frente, da inovação incremental e como ela é um motor realmente para a inovação dentro das organizações. Bem, eu gosto de conceituar também a inovação. A gente sabe que nós temos as inovações mais incrementais, de sustentação, que elas são melhorias dentro do que já existe. E tem as inovações disruptivas, que deixam o que a gente já conhecia obsoleto. E a gente acaba realmente vendo oportunidades muito além. E a importância das ideias da linha de frente. A gente chama, dentro desse livro, dessa literatura, as ideias da produção, de quem está dentro do processo produtivo, como ideias da linha de frente. Mas isso não se aplica somente à indústria. Essa apresentação eu levei para uma indústria do polo de 2 rodas, daqui de Manaus, e realmente agregou bastante, né, para a linha de produção e como eles poderiam dar ideias, mas isso não se restringe somente à linha de produção,
convencional. Você, por exemplo, dentro do varejo, você também pode aplicar um sistema de ideias, porque realmente quem está próximo, quem está executando a atividade, quem está junto ao cliente, pode ter muitos insights bem diferentes do que a ideia do gestor poderia verificar. Então, é justamente isso, o conhecimento da prática e o conhecimento da teoria. Os gestores, eles costumam ter um conhecimento muito grande da teoria, enquanto quem está na linha de frente tem um conhecimento muito grande da prática. Então, esse conhecimento tácito, ele dificilmente é passado em manuais, mas ele é muito aprendido e muito difundido dentro das organizações. Outro ponto é essa visão micro e macro, de quem vê de longe e quem vê de perto. Quem está dentro do processo produtivo, quem está dentro do atendimento, é quem vê de perto. Quem vê de longe, geralmente, são os gerentes, são os diretores. Então, eles vão ter uma visão muito impactando os processos, mas não necessariamente eles vão saber a causa raiz de algum problema. E é nisso que a gente tem as organizações guiadas por ideias. Esse aqui é um exemplo do livro em que ele coloca que, olha, 1.700 ideias geraram 8 milhões, enquanto 2 projetos Black Belt geraram 1,5 milhões. Então, assim, são ideias que quando a gente pega especialistas, engenheiros, elas custam muito, demoram muito tempo, tem muito planejamento envolvido, enquanto as ideias da linha de frente, muitas vezes, elas são ideias de ver e agir, que você consegue identificar o problema e logo já corrigi-lo. Então, elas são muito mais rápidas de implementar com um custo menor também. E esse foi um case, né, da Coca-Cola Stockholm. Outro ponto também, 80% do potencial das ideias vem da linha de frente, enquanto 20% das iniciativas administrativas. Então, esse é um ponto que a gente pode verificar que são 4 vezes mais melhorias. Então, realmente, quem está próximo ali consegue ver justamente os detalhes que passam não percebidos, né? Então, a gente vê esse funil muito grande das ideias levando à inovação sustentável. Então, 80% do potencial de melhorias estão nas ideias de linha de frente. Eu gosto muito dessa frase porque muitas vezes é subestimado. E quando a gente vê algumas dinâmicas de poder também dentro das organizações, a gente percebe um não predilecionamento das ideias da linha de frente. Acaba que o pessoal da engenharia, da gerência, acaba focando muito nas ideias mais estratégicas, mas muitas ideias mais operacionais, elas trazem resultados muito grandes. Esse é um exemplo também de ideia. Então, aqui eles viram que essas garrafas elas estavam começando a cair, e isso acontecia porque elas estavam próximas ali, mas quando elas deslizavam, elas acabavam indo muito rápido, batendo nas outras e caindo. Então, derramavam várias garrafas. E nisso, contrataram vários engenheiros, várias pessoas para estudar o caso, entender o que vinha acontecendo. Percebia-se que era uma superfície de contato que estava sendo super estimulada, ou seja, ela acabava sendo empurrada mesmo e derrubando as outras. Mas a solução veio da linha de frente. Veio de um colaborador que falou, olha, que tal a gente colocar um calço? É uma ideia super simples, mas que economizou $15 mil. Então, a gente vê outros cases desses dentro das organizações que eles devem ser cada vez mais difundidos, porque eles são muito importantes. Realmente, quem vê de perto consegue trazer essa visão realmente muito específica. Bem, e essas são as principais vantagens da inovação incremental. A gente consegue ver a melhoria do processo, as pessoas elas sentem que elas estão trabalhando num lugar melhor, e que elas estão gerando mais produtividade, que elas têm reconhecimento. Eu confesso para vocês que eu vi muitas pessoas serem promovidas por darem ideias muito boas, né? Então, assim, isso é visto pelo líder. Então, é muito importante a gente conseguir ver que essas oportunidades elas podem gerar projetos de alto desempenho, podem ir para outras linhas, ir para outras sedes da organização. Então, o potencial é muito grande. A partir do momento que a organização compra essa ideia e a gente quebra algumas barreiras culturais, a gente entende que a criatividade, as ideias, elas podem vir de qualquer lugar. Todo mundo tem o potencial
de agregar com conhecimento, seja qual linha de conhecimento for. E quem está na organização mais tempo tem muito conhecimento da cultura, em como impacta aquele ambiente. Então, é muito importante ter essa visão de quem olha de perto. Bem, então, como a gente pode ter mais ideias? A gente sabe que alguns programas de ideias acabam tendo muitas ideias, outros têm menos. Alguns gestores falam que a qualidade das ideias poderiam ser melhores, outros acham que poderia ter só mais ideias. E existem várias situações, né? A gente pode direcionar mentores, a gente pode criar uma situação para que realmente essas ideias elas possam ser acolhidas, receber um feedback. É muito importante o feedback, ter esse retorno. Então, quando você sabe que a sua ideia ela foi boa, que ela pode melhorar, ter esse apoio da liderança é muito importante. Mas uma coisa que ninguém quer ver, né? Os problemas. Os problemas muitas vezes são escondidos, são ocultados, mas eles são muito importantes. Toda vez que a gente fica mais sensível aos problemas, a gente fica mais criativo. A gente fica mais capaz de trazer soluções impactantes. Então, a gente sempre vai começar dos mais óbvios. E depois a gente vai ficar menos sensível. Então, por isso, a gente tem que sempre trazer à tona essa importância. E dependendo do momento que vocês estão na organização, eu queria saber, a gente tem empreendedores aqui, pessoal da indústria, se alguém quiser levantar a mão, contribuir. E realmente, esses problemas eles vão surgir, mas a gente precisa estar sensível a eles. Bem, outra questão muito importante é difundir as boas ideias na organização. Então, se você tem uma boa ideia, não guarde só para você. Essa ideia ela precisa ser compartilhada. Muitas vezes, um outro setor ele vai se beneficiar muito dessa sua ideia. Às vezes, são pequenos detalhes. Dentro da administração, a gente chama de benchmarking, né? Então, fazer essa melhoria através de um outro projeto, de uma outra empresa. Então, dentro da indústria, a gente também consegue fazer isso de uma forma bem interessante. Outra ideia também, né? Uma ideia ela pode gerar mais soluções. Então, sempre pensar dessa forma realmente mais macro, né? Como eu posso impactar a organização, não somente o meu setor. Então, sempre que for desenvolver um projeto, é muito interessante ver que outras áreas, né, podem sugerir essa mesma ideia, como vocês podem se unir. Quando a gente pensa numa organização guiada por ideias, a gente pensa em pessoas de várias áreas juntas colaborando. Porque quando a gente tem um olhar diferente, a gente consegue ter muito potencial de inovação. Então, se você, por exemplo, coloca alguém da área de segurança na sua ideia, essa pessoa ela vai conseguir ver os riscos dessa ideia também. E é uma dinâmica interessante. Essa do pessimismo com otimismo gera um refinamento melhor das ideias. Funciona. Colocar alguém de qualidade, colocar alguém da produção. Então, assim, são cenários que são muito favoráveis para boas ideias e ideias cada vez mais refinadas e mais possíveis realmente de alcançar vários degraus na organização. Bem, eu gosto muito desse T. O Murilo Gun ele trouxe numa palestra e não saiu mais da minha mente. Que realmente a criatividade ela é uma junção de conhecimentos específicos com conhecimentos aleatórios. Então, se você, por exemplo, é da área de engenharia e você conhece um pouco mais sobre moda ou sobre outro tema que não é muito próximo da sua realidade, vão surgir novas ideias. Vão surgir ideias que normalmente não surgiriam no meio que você está. Então, é muito importante a gente sair também das bolhas que a gente se encontra para realmente conseguir ter ideias diferentes. Então, por exemplo, o Uber ele é uma junção de várias tecnologias e ele conseguiu revolucionar o que ninguém imaginava que poderia ser revolucionado. Então, são exemplos desses que realmente podem trazer à tona o potencial de criatividade em todos nós. Então, sempre que a gente puder fazer alguma coisa, tem um exemplo muito legal também de um lutador que ele começou a fazer uma dança e ele começou a ser um lutador melhor. E ele não imaginava que isso seria o maior potencial que ele poderia desenvolver dentro do esporte. Então, são exemplos como esse que realmente podem trazer à tona a criatividade e realmente fazer a gente pensar diferente.
Bem, eu gosto muito dessas frases também para direcionar a gente quando a gente estiver querendo ser um pouco criativo ou tentar mudar um pouco a nossa vida dentro da organização. Então, se você demora mais de 15 segundos para encontrar alguma coisa, você pode pensar, poxa, alguma coisa está errada aqui, algum processo, eu estou tendo retrabalho, como eu posso melhorar essa situação? Sempre que algo voltar para você, sempre que você mandar para um outro setor, volta, o que está acontecendo? Sempre que a gente se questionar sobre isso, a gente vai conseguir encontrar a causa raiz. Os 5 porquês também é uma ótima ferramenta para isso. Então, sempre que você estiver buscando uma resposta, pergunte o porquê de inúmeras maneiras que você vai conseguir chegar muito próximo da causa raiz. Outro ponto, sempre que houverem dúvidas. A gente sabe que as pessoas elas entendem as coisas de maneira diferente. Então, se o seu time estiver tendo dúvida, quem sabe você pode explicar de uma maneira diferente. Tem pessoas que elas aprendem mais ouvindo, outros aprendem mais de maneira visual, outros quando botam a mão na massa. Então, isso é muito importante, principalmente para as lideranças, né? Entender que sempre que houverem dúvidas, há uma possibilidade de melhoria para que essas dúvidas não ocorram. Outro ponto também, esse já é um pouco mais de sustentabilidade, sempre que você jogar algo fora, seja no processo produtivo, seja na questão administrativa mesmo, a gente sabe que tem muitas pessoas que lidam com muita papelada. Então, assim, sempre que jogar algo fora, se questione, eu precisava ter esse item no primeiro momento ou ele já não era necessário? Então, é um ponto bem interessante também. E sempre que houver um erro, a gente sempre quer guardar esse erro só para a gente, mas sempre que a gente puder trazer a luz do erro e trazer a luz da solução, a gente consegue trazer melhorias significativas. Outro ponto também, se algo estiver ruim, a gente tem que se perguntar por que está ruim, né? E se não estiver bom, por que não está o melhor? Então, a gente tem que entender também as dinâmicas que a gente pode alcançar. Outro ponto também que o livro traz é a mineração de problemas e soluções de problemas. Então, quando estiver tendo dificuldade para encontrar ideias, que tal lançar um desafio para a sua organização? Pessoal, nós estamos tendo problema, por exemplo, no estoque. Vamos lançar um desafio aqui. Quem conseguir ter uma ideia aqui, a gente conseguir aplicar, vai ganhar uma premiação. Então, existem vários pontos que a gente pode realmente melhorar nas organizações, mas com certeza trazendo a sensibilidade a isso tudo. E se você não é um empreendedor, você pode ser um intraempreendedor dentro da organização que você trabalha. Você pode trazer a proatividade de um empreendedor, a adaptabilidade e o senso de empreendedor. Então, ter aquele trabalho como se fosse a sua empresa. Levar as melhorias como você levaria para uma organização que é sua. Então, esse sentimento de pertencimento ele é muito importante quando a gente abraça ideias e quer trazer soluções. E assim, a gente sabe que essas soluções elas vão ser muito boas para o nosso dia a dia. Então, se a gente ganha produtividade, ganha segurança, a gente sabe que às vezes algumas ideias elas são, por exemplo, para ergonomia, para qualidade de vida. Então, todas as ideias são válidas. Bem, eu gosto muito dessa frase, que é: se você quiser ter uma boa ideia, tem uma porção de ideias. Então, esse filtro é muito importante. Nem sempre a gente vai conseguir ter a ideia mais incrível do mundo na primeira vez. E está tudo bem, a gente está num processo de aprendizado. Então, ter ideias, a quantidade de ideias é muito importante para a gente ter a ideia brilhante. Bem, pessoal, faço um convite para vocês. A gente está com um grupo de inovação aberta. Então, quem quiser ficar mais afim do tema, colaborar. Durante essa apresentação, a gente falou muito também sobre colaborar entre equipes, mas a gente também pode colaborar entre organizações. E é assim que a inovação aberta ela funciona. Então, se vocês têm interesse, por exemplo, de trabalhar ideias junto com a universidade, junto com os ICTs, junto com outras empresas, a inovação aberta é o caminho. Então, eu faço esse convite. O grupo ele começou recentemente, então vão vir novos temas no grupo, mas a ideia é realmente unir o nosso ecossistema de inovação. Faço o convite também para vocês se conectarem comigo no LinkedIn. Eu adoro conversar com quem adora inovação também. Então, a gente pode discutir vários temas, trocar oportunidades. Acredito que a gente tem
muito potencial na nossa região, muito potencial dentro das indústrias e até mesmo, por exemplo, a gente chama dentro da inovação profissionais de inovação que vão dentro das organizações, os consultores de polinizadores, porque eles realmente estão trazendo esse conhecimento para várias organizações. Então, ser esse agente de inovação, você pode ser de inúmeras maneiras. Dentro da sua organização, dentro de outras organizações. Então, convido vocês a serem agentes da inovação. Muito obrigada. Vou abrir para perguntas agora. Alguém tem alguma pergunta? Alguma pergunta, gente? Heloísa, boa tarde. Eu vi que você teve um gráfico ali que era uma pirâmide e você falou sobre alguns modos de ideias, que era Greenbelt e alguma coisa assim. Você pode voltar e explicar um pouquinho mais sobre o que são cada uma dessas ideias? Ok, numa organização a gente tem projetos, tem várias formas de você buscar inovação. Você pode fazer squads, que realmente são a organização, ela busca uma equipe para a resolução de problemas. Geralmente juntam muitos engenheiros, greenbelts, para ser esse foco. Mas a gente também pode fazer a organização trabalhar como um todo. Então, são estratégias diferentes e tem ganhos diferentes, mas a gente vê que a densidade de ideias, muitas vezes ela consegue um resultado muito maior do que simplesmente ter poucas ideias ali, que tem uma demora maior de implementação, que tem uma dificuldade. Então, de certa forma, são duas estratégias mesmo. Então, vale a pena usar das duas. Mais alguém tem uma pergunta? Vocês estavam tão engajados aí. Queria saber também a área de vocês, para ver se eu consigo também dar um insight para agregar, né, no dia a dia de vocês. Se quiserem compartilhar, eu posso também dar uma ideia de possibilidade de inovar em diferentes áreas. Vamos interagir, galera. Alguém quer falar a área? Oi, tudo bem? Meu nome é Alessandra, sou professora, né? Então ali a gente está ali com os alunos também nessa etapa de educação empreendedora. Então, assim, a contribuição, de repente, eu gostaria de saber como é que a gente pode enganjar esses alunos, né? Que estão ali terminando o ensino médio, né? Indo ali para a escolha de uma profissão, né? E tudo, muitos para a faculdade, outros realmente com sentimento de empreender, ser também, né? Um intraempreendedor, que é se preparar, né? A gente sabe que muitas não têm, né, às vezes, esse olhar, na verdade, na disciplina de preparar esse jovem, essas futuras gerações para o intraempreendedorismo. Então, de que forma, né, a gente pode, como educador, estar levando isso para a sala de aula? Bem, eu gosto muito de duas palavrinhas, que é curiosidade e empoderamento. Quando a gente consegue fazer com que as pessoas elas sintam que elas podem trazer suas ideias para a mesa e que elas serão ouvidas, isso é muito positivo. E a gente, como profissional, a gente tem que buscar o nosso lugar na mesa. Nem sempre vão oferecer para a gente. Então, eu acredito que, como educador, inspira muito os alunos. Eu tive inúmeros professores que eu sinto que eles mudaram muito o destino de muitos alunos, assim como o meu, trazendo histórias inspiradoras, mostrando que existem novos caminhos para seguir. Então, eu acredito que você consegue inspirá-los. O aprendizado que você está tendo aqui na Campus Party é muito prático também, além de teórico. Então, acho que também deixar isso mais descomplicado também para os alunos, eu acho que é muito importante. Nem todos vão conseguir ainda ter essa noção de negócios, mas o quanto cedo eles tiverem, melhor. Porque eles vão entrar, por exemplo, no meio acadêmico, sabendo que eles podem empreender, sabendo que eles podem ter uma visão de negócios. Hoje em dia a gente vê que no meio acadêmico falta ainda um pouco desse sentimento de que você pode empreender, que você pode realmente ousar. Então, acredito que influenciando a questão do empoderamento, da criatividade e da curiosidade, é muito importante. Se puder, né, fazer uma caixinha ali de sugestões, de tentar realmente
trazer ideias deles, mesmo que seja para implementar na sala de aula, mas só de sentir que eles são ouvidos e que as ideias deles podem vir à tona, é muito importante. Obrigada. Mais alguém? Vocês estão com cara de que estão assim, será que eu pergunto? Será que não? O primeiro ensinamento aqui é que vocês podem se empoderar, podem perguntar, que a gente está aqui pronto para isso. Passar para alguém? Se alguém quiser compartilhar também algum case, né, de melhoria, de algum projeto, alguma sugestão que deu certo, que você gostaria de que outras pessoas também tivessem esse posicionamento, eu ficaria muito feliz também de ouvir. Acho que é sempre bom agregar nas apresentações cases reais e daqui da região. Gosto muito disso. Você chegou um pouquinho tarde, mas assim, a gente falou sobre inovação incremental. Ah, beleza. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa ficou ali despercebida, ficou à disposição. Vamos dar umas palmas, pessoal. Muito obrigado. Tá?